E aí, bro, beleza? Alguma vez você ouviu dizer a palavra crioscopia? Você deve ter escutado por aí, mas não sabe o que ela significa. Então preste bem atenção que nós vamos te explicar. A crioscopia é o estudo da diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pelo soluto não volátil, que é aquele que não evapora com facilidade, ou seja, o ponto de ebulição dele é muito alto e ele não evapora com o ambiente com facilidade e às vezes necessita de um aquecimento para que ele possa evaporar. O fenômeno da crioscopia ocorreu quando se adiciona um soluto não solúvel a um solvente. As partículas desse soluto dificultam a cristalização do solvente, dando origem à propriedade descrita. O exemplo prático, porque quando colocamos a água pura em um suco de fruta para congelar, o suco congela depois, em razão da propriedade crioscópica presente. O suco possui partículas que não se volatilizam, o que dificulta o congelamento deste líquido, já que a água 100% pura chega ao congelamento mais facilmente porque não possui nenhuma partícula. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus, ou seja, a água congelada em temperaturas inferiores a 0 graus, porém se adicionarmos 180 gramas de cloreto de sódio a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a menos 22,89 graus. Nesta imagem, vemos a água no estado líquido na Antártida, região do planeta cujas temperaturas podem chegar a 30 graus Celsius. Por meio de estudo da crioscopia, foi possível entender que a água é líquida nessa região. A justificativa é a presença de sais na água, o que baixa o seu ponto de congelamento. A interpretação é o estudo físico-químico da crioscopia. São realizados a partir das fundamentações da lei de Raoult, que estabelece que a diferença existente entre a temperatura de solidificação de um solvente puro e a temperatura de início de congelamento desse solvente quando constituinte de uma solução é diretamente proporcional à concentração molar do soluto na solução. Dessa forma, a variação crioscópica é aumentada à medida que aumenta a concentração da solução. A água do mar salgada apresenta um ponto de congelamento inferior à água doce. Dessa forma, são necessárias temperaturas muito inferiores para congelar uma amostra de água salgada do que aquelas necessárias para congelar uma amostra de água doce. Um iceberg é composto por água doce, uma vez que a temperatura não é baixa o suficiente para congelar a água salgada. Se utiliza sal, geralmente cloreto de sódio, para reduzir a temperatura de congelamento da água, assim fundir em avenidas cobertas de gelo. Esse procedimento é comum em cidades nas quais o inverno é muito intenso.